Cardápios em braille são obrigatórios em bares e restaurantes de São José, passam a ser obrigatórios, né? Eu estou na linha com o vice-presidente da AENFLO e CDL de São José, o Vitor Alexandre de Souza, vice-presidente da AENFLO e CDL. Tudo bem, Vitor? Prazer em tê-lo aqui na Rádio Guarujá. Como vai? Tudo bem, Márcio. Boa tarde para você e para os seus ouvintes. Então, esses cardápios em braille já eram, de certo modo, em algumas cidades obrigatórios. Agora passa a ser em São José também, é isso? Informações que eles eram obrigatórios em outras cidades, eu desconheço, Márcio, mas é uma lei que foi aprovada, foi uma lei que foi colocada na Câmara pela vereadora Sandra Martins em dezembro, e vai entrar em vigor agora, sendo possível multas, a partir de fevereiro deste ano, aqui em São José. Tá. A informação que ela tinha em outra cidade, realmente essa informação eu desconheço, mas no primeiro mundo a gente sabe que isso existe, né? É verdade. Bom, então agora em São José, a partir de quando? A partir de fevereiro, agora no final de fevereiro, a Prefeitura já tem a possibilidade de fiscalizar e indicar uma multa para os empresários do nome. Certo. Bom, eu estou procurando, inclusive, aqui, mas já existe uma lei em São Paulo, se não me engano, que obriga, né, os restaurantes a terem esse... Mas não é nacional, não. Alguns estados têm. E agora São José está largando na frente, então. Na verdade, Márcio, eu tenho absoluta convicção de que a vereadora Sandra, que tem tido realmente uma ótima postura diante da Câmara de Vereadores de São José, fez a melhor das intenções quando fez essa lei. O problema é que nós temos uma situação muito, muito específica na nossa região. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas empresários desse ramo gastronômico, e nós não temos aonde produzir esse cardápio, uma dificuldade grande da produção desse cardápio. Então a gente sempre fica um pouco preocupado e apreensivo porque o restaurante brasileiro, que é atento e etc., ele muitas vezes produz leis que são difíceis da outra ponta serem cumpridas. E eles transmitem para a iniciativa privada essa obrigação social. Então, certamente os nossos empresários terão que recorrer ao centro de São Paulo para poder, cada vez que mudarem o seu cardápio, refazer o cardápio em braille. Pois é, a dificuldade vai ser como fazer, né? Exatamente. Nós procuramos, eu pedi para que a assessoria da AENFLO procurasse quem fizesse esse cardápio na nossa região, e ele não tem. Nós não temos quem faça. A associação, ligamos para a associação dos portadores de deficiência visual, e eles disseram que eles têm esse equipamento, esse software, que converte a literatura em braille. Certo. Porém, eles não vão poder atender a todos os restaurantes, porque não é essa atividade fim deles. Né? Eles fazem a conversão para material educativo, para os deficientes visuais. Então, quer dizer, o empresário vai ter que achar... Eu ontem tive a oportunidade de falar com 5 empresários desse ramo. Eles estão tentando encontrar quem faça o catálogo em braille, o cardápio, mas eles não têm conseguido sucesso. Eu fico um pouco preocupado. Eu sei que a intenção da vereadora Sandra Martins é a de promover a acessibilidade do deficiente visual, e entendo que isso seja importante, porque faz com que o deficiente visual possa ter a liberdade de escolher o seu prato, de entender quanto ele está pagando por aquele prato. Eu acho importante isso, não tenha dúvida, todos os empresários concordam. Sim. E nenhum empresário reclamaria de produzir esse catálogo, o cardápio em braille. Mas só que nós precisamos ter viabilidade. Eu imagino que o legislador brasileiro precise, quando propor uma lei, que ele consiga ver o outro lado da situação. Então nós estamos um pouco preocupados e apreensivos com relação a essa questão. Eu imagino, porque normalmente, quando se trata de uma grande rede ou de franquias, essas próprias lojas já dispõem do cardápio em braille, né? Quer dizer, exatamente. Já tem isso. Agora, é simples porque é nacional, aí fica mais fácil para produzir. Agora, quando é um restaurante que não se encaixa nesse perfil, e está cheio deles aí em São José, fica bem mais complicado, né, o Vitor? Exatamente. Essa é a dificuldade. E eu só queria também deixar claro que a gente, conversando com as pessoas, com os empresários, a gente fica um pouco preocupado dessa transferência social para a iniciativa privada, como eu te mencionei no início. A acessibilidade não é um cardápio quando o deficiente visual já está no restaurante sentado e vai pedir o seu prato. Isso não é acessibilidade.
Isso é importante, mas não é acessibilidade. Acessibilidade é a gente conseguir fazer com que o deficiente visual ande na cidade sem cair num bueiro, num buraco, numa calçada que é irregular, né, numa calçada que não tem padrão, que não tenha guia para que ele chegue no restaurante. Então eu acho que os nossos legisladores e também as pessoas que governam, que estão no executivo, têm que se preocupar com esse tipo de acessibilidade primeiro. Eles não fazem a sua parte e o empresário tem que promover uma outra situação que de repente eu acredito que não fosse a prioridade nesse momento. Mas não há problema, eu tenho certeza que o empresário josefense vai se adaptar, vai achar uma solução e, como sempre, o empresário brasileiro consegue sempre se virar, né, Márcio? É verdade. Agora, que é complicado, né? Porque não é só isso também, né? Como você falou aí, eu tenho outras prioridades, né? É evidente que é necessário isso, mas a falta de cardápios, né, não é o único problema na hora de um portador dessa deficiência visual. É o menor deles. É o menor deles, quer dizer, tem também a questão dos funcionários que normalmente não está tão preparado assim para atender pessoas com deficiência. É muito comum encontrar, por exemplo, pessoas mesmo despreparadas e obstáculos, como você mesmo citou, que estariam, digamos assim, na frente, ou viriam à frente do cardápio em si, né? Que é uma obrigação legal agora e que o empresário vai ter que se adaptar, sem dúvida nenhuma, né, Vitor? Não, o empresário vai se adaptar, não há problema nenhum. O CDL de São José também já está tentando contatos para que a gente possa passar por um empresário aonde ele pode ter acesso a esse cardápio, a produção desse cardápio. Mas eu só gostaria de afirmar que, penso eu, que o legislador, quando propõe uma lei, essa lei, se hoje eu elogiar o teu programa e dizer que o teu programa tem uma audiência incrível, que é perfeito, que ele atende à necessidade da população com informação de qualidade, eu estou elogiando a tua pessoa como apresentador e toda a equipe que trabalha junto com você. Claro. Então são várias pessoas que são influenciadas por uma ação. E quando o vereador faz uma legislação, ela tem que pensar, olha, eu vou atender um público que está me dando uma demanda, que é um público importante, que a gente tem que ter um maior carinho e cuidado, mas na outra ponta eu tenho um empresário. Então, antes de colocar essa lei, eu vou tentar verificar como é que eu vou ajudar esse empresário a cumpri-la. Porque o Brasil está cheio de leis que não são sequer fiscalizadas, não são cumpridas por empresários, por gestores públicos, por uma série, por agentes profissionais liberais, e não sequer são fiscalizadas essas leis. Então elas se tornam mais uma ação individual de um vereador sem que haja o efetivo cumprimento e o objetivo alcançado. Então é isso que a gente tem que cuidar um pouquinho, né, Márcio? A gente tem que ter um pouquinho mais de critério na hora de fazer uma lei, né? Não, sem dúvida, concordo plenamente. Mas o empresário vai se adaptar, não tenha dúvida disso. E o bom dessa história toda é que no final quando todo mundo tiver adaptado a essa legislação, a gente vai poder receber melhor o deficiente visual, que eu espero que consiga chegar ao restaurante sem quebrar uma perna num buraco dessas coisas que tem aí, que a prefeitura chama de rua e que eu considero trilha. É cheia de obstáculos, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Vitor Alexandre de Souza, vice-presidente da ênfale CDL de São José, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na Rádio Guarujá e um bom final de semana, uma boa tarde. Para todos vocês também, eu que agradeço o espaço. Obrigado. Está aí o vice-presidente da ênfale e CDL de São José, o Vitor Alexandre de Souza, falando sobre essa nova lei que foi instituída, né, sancionada lá pela prefeita de São José, Adeliana Dal Ponte, tornando obrigatório o fornecimento de cardápios em braille em estabelecimentos que comercializam refeições e lanches, restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e por aí afora, né? Descumprimento já deixa o estabelecimento sujeito a notificações e multas, tá certo? Então, aí.